Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Então, antes de iniciarmos, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar algo? Deixa eu já compartilhar aqui com vocês a minha tela. E bora lá. Não, tudo certo? Tudo tranquilo? Ok. Então, vou passar aqui para vocês alguns verbos, tá? Talvez vocês não conheçam alguns, mas eu creio que a maioria vocês já saberão quais são, tá? Então, o primeiro verbo que nós vamos aprender hoje é o verbo remplir. Remplir, pardon. Ele significa encher, preencher, tá? O verbo remplir. Um sinônimo desse verbo, pessoal, é esse daqui, ó. Saisir. Saisir, tá? Que eu gosto bastante porque ele também vai te dar esse sentido de encher, preencher e também de pegar, tá? Então, posso falar, por exemplo, a polícia pegou o bandido. Eu vou utilizar esse verbo aqui, tá? La police a saisi le braqueur, tá? Próximo verbo que nós vamos ter é o verbo venir, que é o vir, tá bom? O próximo vai ser o verbo faire, nosso queridinho aí, que é o fazer. O próximo é o verbo dire, dire, dizer, tá bom? Depois nós teremos aí o verbo partir. Partir, que significa ir embora, tá? Partir, como no português. E aí, teremos o próximo, que é o chercher. Chercher dá o sentido de procurar, tá? E já teremos um bem parecido, que é o rechercher. Rechercher significa pesquisar. Então, quando você quiser utilizar o sentido de pesquisar, de fazer uma pesquisa, rechercher. E aí eu posso falar assim também. Faire une recherche, que já seria o quê? Uma locução verbal. Fazer uma pesquisa, tá bom? Próximo i que nós vamos utilizar vai ser o verbo entrer. Entrer, d'accord? Que é o entrar mesmo. Depois nós teremos mais um aqui, o verbo arriver, que é o verbo que dá o sentido de chegar, conseguir e acontecer, tá? Então, o primeiro verbo que nós vamos utilizar aqui, remplir, que significa encher, preencher, como eu falei, tá? Vou colocar para vocês aqui. Você pode encher a minha garrafa, por favor? A gente vai utilizar essa primeira aqui, tá ok? Você pode encher a minha garrafa, por favor? Lógico que ali você vai fazer o uso do próprio verbo no infinitivo, tá? E aí depois eu vou colocar mais um outro contexto aqui para a gente utilizá-lo conjugado. Então, nessa primeira aqui, pessoal, vamos lá. Quem pode me ajudar com a primeira? Ó, você pode encher a minha garrafa, por favor? Como é que a gente vai falar aqui? Você pode. Que verbo é esse? Então, vou adicioná-lo aqui, tá bom? Pouvoir, poder, tá? E também pode ser um substantivo. Então, você pode. Vous pouvez, ok? Vous pouvez remplir. E aqui eu vou colocar dessa forma, a bouteille, ok? Uma bouteille. S'il vous plaît. Vous pouvez remplir ma bouteille, s'il vous plaît. D'accord? E aí vocês vão colocar para mim a seguinte resposta.
Eu estou enchendo-a agora. Eu estou enchendo-a agora, tá bom? O quê? A garrafa. Eu estou enchendo-a agora. Então, não esqueçam. Aqui a gente vai utilizar o... Deixa eu deixar aqui embaixo. Uma pequena... Présent progressif. Tá? O famoso presente progressivo. Ou seja, ó, être, en train de. D'accord? Mais o verbo no infinitivo. Ça va? Você pode reencher minha garrafa, por favor? Então, vamos lá. Tati, bonsoir, ça va bien? Bonsoir, ça va, merci. Et vous, Leandro? Très, très bien, merci beaucoup. Alors, vous pouvez remplir ma bouteille, s'il vous plaît? On dirait. Oui, je suis en train de la remplir maintenant. Très bien, c'est ça. Et vous la remplissez avec quoi? Avec l'eau. Coloca assim, eu a encho com... Tananã. Tipo, por exemplo, água. Je la... Como... Aí a conjugação é... Vamos lá, você vai fazer assim. Je remplis. Remplir. Tá bom? Je la remplis avec eau ou avec l'eau. Aí você vai colocar com a... Se você colocar, olha só que interessante. Je la remplis avec eau. Eu a encho com água. Je la remplis avec eau. Com água, ok. Normalmente, a gente vai colocar o partitivo. Mas se você falar je la remplis avec l'eau, eu a encho com a água. Sempre for dessa forma, eu a encho com a água. Que água? Então, eu não sei. Eu a encho com água. De modo... Eu não tenho a quantidade, eu não sei. Então, partitivo. Oui, Je la remplis avec de l'eau. Tá? Oui. Aí eu coloquei, beleza, no presente. Eu a encho. E se for, eu estou enchendo-a, fazendo uso do présent progressif. Je... É a mesma que já tinha feito. Je suis en train de la remplir. Isso, c'est ça. Só para eu colocar aqui. Je suis en Je suis en train de train la remplir maintenant. Très bien. Maintenant. Voilà. Je suis en train de la remplir maintenant. Eu estou enchendo-a agora. Tá bom? Tá? Très bien. Merci. Sabe uma coisa interessante? Eu aprendi semana passada no italiano, que é riempire. Riempire la tua vita de alguma coisa. Então, preencher também é muito parecido. Ah, aí, viu? Remplir, né? Tipo isso? Riempire. Riempir. La tua Isso. vita de italiano. Ah, que legal, bacana. Aí só vai mudar um pouquinho, né? O sotaque, né? Vamos dizer assim, né? Mas Isso. a forma ali acaba sendo muito, muito parecida, creio eu. Muito, é. C'est ça. Très bien. Merci, Tati. Merci Merci à beaucoup. vous aussi. Bora lá então, pessoal. Como eu coloquei o pouvoir agora, a gente vai deixá-lo aqui e vamos trabalhar o exemplo com o pouvoir, tá? Então, agora vocês vão colocar aqui. Você não pode ficar com minha família. Você não pode ficar com a minha família. Pouvoir, poder. Então, você pode, vous pouvez. E a gente vai trabalhar as duas formas, tanto a coloquial, tá? Como a mais rebuscada. Então, essa daqui, você pode, vocês podem, sempre levando em conta aqui o quê? O senhor, a senhora. Com tu, como é que a gente vai falar? Tu peux. Très bien. Tu peux. E aí, quem vai me ajudar agora vai ser a Paula. Bonsoir, Paula. Ça va bien? Bonsoir, professor.
Ça va J'espère que vous bien. allez très, très Bien, bien. bien, sim, oui. Alors, on y va. Você não Oui. pode ficar com minha família. Então, eu já te dei a ajuda aqui, já te dei a dica. Ó. Você pode, vous pouvez. Você não pode. Como é que a gente vai fazer? Seria tu ne peux pas. Ai, tá complicado. É isso. Tu ne peux pas, Peux pas de modo informal. E de rester modo avec formal ma aqui, família. très bien. Vous ne Ne pas. pouvez pas, né? Porque eu tenho Pouvez todo o pas verbo, isso. né? Você não pode o quê? Ficar. Ficar, rester. Rester. Rester, tá bom? Então, vou adicionar aqui o verbo rester na nossa listinha. Ficar, tá bom? Você não pode ficar com minha família. Vous ne pouvez pas rester com quem? Avec ma família. C'est ça, avec ma famille. Família. Família. Famille. Então, você vai pronunciar mi, tá? Assim, ó. Famille. O mi é D'accord? mi bem extenso, né? Isso, famille. Eu não vou fechar a boca. Então, famille. Famille. Tá bom? Comme ça. Então, como é que ficou a frase? Você não pode Você ficar não comigo. pode ficar com a minha família. Vous ne pouvez pas rester avec ma famille. C'est ça. Vous ne pouvez pas rester avec ma famille. E se c'était, on va dire, um tutoyant, tu ne peux pas rester. E aí eu coloco literalmente o restante, a mesma coisa, tá? Se for de modo informal, familiar, tu ne peux pas rester avec ma famille. Bonitinho. Ça va? Sabe? Très bien. Dúvidas aqui, pessoal? Agora eu vou colocar uma no passé composé. E aí vocês vão me ajudar, tá? Como assim? Gostaria que vocês pensassem em uma estrutura onde tivermos, onde nós possamos ter aqui, então, pouvoir, o poder no passado. Eu pude, tu pudestes, ele pôde, você pôde, nós pudemos, vocês puderam, algo do tipo. Quem pode me ajudar aí? Ou podem escrever aqui no chat, que aí a gente já coloca aqui. Então, agora uma no passé composé com o verbo pouvoir, por gentileza. Hã? Vou dar a minha aqui, então. Eles não puderam ir à igreja ontem. Como que a gente vai falar isso? Eles não puderam. Vamos lá. Sigam aqui comigo o raciocínio. Alguém colocou aqui no chat? Je n'ai pas pu aller au cinéma aujourd'hui. Très bien, Tati. Então, depois eu já coloco esse daí também, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, pessoal. Como é que é o poder? Pouvoir. Particípio dele? Que eles puderam. Então, eu vou conjugar aqui, tá? No passé composé, o pouvoir com auxiliar avoir. Eles puderam. Ils ont pu. Ok? Eles puderam. Eles não puderam ir à igreja ontem. A gente só vai trazer a negação. Então, no passé composé, não esqueça. A negação ela sempre vai girar em torno do verbo auxiliar. Ok? Então, você vai fazer o mesmo esquema de negação. Pronome, ne, verbo conjugado, e aí você entra com o pas. Ok? Depois você vai adicionar o particípio. Opa, vogal com vogal, você trabalha aqui a contração. Então, eles não puderam, vou copiar aqui, tá? Ir à igreja ontem. Ils n'ont pas pu aller à l'église hier. Ils n'ont pas pu aller à l'église hier. D'accord? Agora, vocês vão colocar, escrever, por gentileza. Você. Então, agora, no passado. Você pôde ir à igreja ontem?
Você pôde ir à igreja ontem. E você vai levar em conta o mesmo raciocínio, tá? Só que ao invés de utilizar o ir, você vai utilizar o vous, e ao invés de colocar a negação, você vai colocar a afirmativa. Você pôde, tá bom? Agora eu não lembro se eles tiraram desse você pôde no passado o acento circunflexo, que tinha uma questão do... Com a reforma ortográfica, eles têm tirado. Alguém sabe se tirou ou não, pessoal? Não? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Bom, eu sei que na terceira pessoa do singular, ou seja, ele, ela, pôde, a gente tem um acento circunflexo, tá? Só que eu não estou achando aqui concernente ao você, porque no caso a gente vai falar, né? Vós pudestes. Mas... Está me dando apenas com você pode, só no presente. Então, não sei se a gente vai manter ou não, por conta dessa questão aí da reforma, mas não tem problema. Bora lá. No francês, vous avez pu, et après on aura le contexte. Vous avez pu aller à l'église hier, vous avez pu aller à l'église hier. Bien. Martha, s'il vous plaît, mon ami. Bonsoir, comment ça va? Vous allez m'y répondre, s'il vous plaît, Martha. Vous allez répondre à cette question. Bonsoir, professeur. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, vous avez pu aller à l'église hier? Oui, j'ai pu aller à l'église hier. C'est ça. J'ai pu aller à l'église hier. Então, o mais simples e o mais completinho. Depois a gente vai fazer colocando o Y, tá, Marta? Então, oui, j'ai pu aller à l'église hier. e com Très bien. Agora a gente vai substituir, ao invés de utilizarmos aqui, eu pude ir à igreja, repetindo a igreja, a gente vai colocar com o Y. Y. Oui. Oui, j'ai pu aller não, daí vai substituir a Isso, agora a igreja. gente é como se eu estivesse falando agora o seguinte, eu pude ir lá, eu pude ir. Oui, j'ai pu aller hier. Aqui, você vai colocar antes do aller, tá? É, J'ai pu y aller hier. Voilà, j'ai pu y aller hier. Então, sempre, Marta e demais alunos, o Y e qualquer outro dos pronomes virão antes do verbo que ele se relaciona. Então, ó, ir à igreja. Ir à igreja, pronto. Quando eu jogo a substituição, esse à l'église, que agora foi substituído pelo Y, ele virá antes do verbo. Só isso. Y aller. D'accord? D'accord. Très bien, merci. Merci beaucoup. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Esqueci, vous avez des doutes? Não? Super. Continua com acento, perfeito. Então, você pôde, semelhante à terceira pessoa do singular. Ele, ela, pôde. Ou a gente pôde. Tá bom? Agora eu vou pegar o exemplo aqui da Tati. Ó. Je n'ai pas pu aller au cinéma aujourd'hui. Só que ao invés de utilizar o contexto, eu vou criar a pergunta, tá? Como que eu vou fazer essa pergunta, pessoal?
Imagine, ela disse aqui nessa frase, está aparecendo o chat para vocês? Oui? Ótimo. Então, na frase que ela escreveu, ó, eu não pude ir ao cinema hoje. Como que a gente fala? Como que eu posso criar aqui, desenvolver uma pergunta para que eu tenha como resposta isso que a Tati falou? Qual é a pergunta? Você pôde ir ao cinema, correto? Hoje? Ou você não pôde ir ao cinema? No caso ali, ela já deixou, né, que ela não pôde ir e o momento, no caso, o dia, o advérbio de tempo, hoje. Então, vou fazer as duas, tá? Primeiro, coloque aí, então. Você pôde ir ao cinema hoje? E a segunda, negando, tá? Você não pôde ir ao cinema hoje? D'accord? Très bien. Vous avez pu aller. Não esqueça o que quem colocou aqui foi a L, é a Ale, de adicionar o verbo. Senão vai ficar assim, ó, você pôde ir no cinema hoje? Você pôde o quê no cinema? Tá bom? Você vai adicionar o verbo no infinitivo. Então, igual está aqui, ó. Você pôde ir, você pôde comer, você pôde falar no telefone no cinema hoje? Então, vai adicionar o verbo no infinitivo. Alors, c'est parti avec ce premier là. Você pôde, vous avez pu aller au cinéma aujourd'hui. Vous avez pu aller au cinéma aujourd'hui. E, avec la deuxième, então não esqueça. Na negação, pessoal, ó, você pôde, você não pôde. Você vai negar o auxiliar. Ok? Isso aqui está claro para vocês? Concernente ao passé composé? Oui, Paula, Marta, Ale, Bruna. Oui, oui? Super. Então, bora lá. Você não pôde. Vous n'avez pas pu aller au cinéma aujourd'hui. Très bien. Ok? E aí, como resposta, vocês vão colocar de modo afirmativo. Sim, eu pude ir lá hoje. Já fazendo uso do Y. Tudo bem? Ale, me ajude aqui na resposta. Então, ó, a respostinha que vocês vão colocar vai ser essa daqui. Sim, eu pude ir lá hoje. D'accord? Como que vai ficar? Dessa forma, Ale. Bonsoir. Bonsoir, como ça va, professeur? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien. Un peu fatigué, mais Ah oui, bien. oui. Mais le plus important, c'est que vous êtes là. Oui, c'est clair. Oui, Non? d'accord. Euh, Allez, vous n'avez pas pu aller au cinéma aujourd'hui? oui, j'ai pu y aller aujourd'hui. Très bien. Alors, les amis, on a eu une petite erreur ici. Qui peut bien me dire qu'est-ce qui se passait? Então, nós tivemos um errinho aqui, pessoal. Quem pode me ajudar concernente à resposta da Ale? Seria o sim. Isso. Então, Ale, pergunta negativa. Ó, você não pôde ir ao cinema? Você está falando que sim. Aí, no francês, você não vai utilizar o oui, neste caso. Você vai utilizar o Si, si. i. Très Ah, bien. Tá bom? Só isso. ok. E Ok. J'ai pu y aller aujourd'hui. J'ai pu très y bien. Como você J'ai fala? pu- Como você pronuncia isso na vida normal? J'ai pu y aller aujourd'hui. J'ai pu y y aller? aller aujourd'hui. J'ai pu y aller. J'ai J'ai pu pu y aller. y Très bien. aller aujourd'hui. J'ai Ok. pu y aller aujourd'hui. Oui. Ok. Oui, si, j'ai pu y aller aujourd'hui. C'est comme ça que nous allons, en fait, on irait dire. D'accord? Ok, d'accord. Très Merci. bien. Merci à vous, Ale. Então, vamos lá, pessoal, para o próximo verbo. O verbo rester. Então, a gente vai utilizar tanto agora aqui no presente como no passé composé, tá? Rester, ficar. Então, vamos fazer a seguinte pergunta. Ontem,
Você ficou o dia todo em casa? Ontem você ficou o dia todo em casa? Como que a gente fala isso em francês? Attention ici par rapport au verbe auxiliar. Então, cuidado aqui, pessoal, com o verbo auxiliar do rester, ficar. Nós vamos utilizar o être, tá bom? O uso aqui de você ficou, ele ficou, nós ficamos, é a partir do verbo auxiliar être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, tá bom? Então, ontem você ficou o dia todo em casa. Como que eu vou falar isso? Vamos lá, vou aguardar vocês fazerem, tá bom? Tcham, 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 tcham. Alors, on y va. Bruna, como que ficou aí o seu? Hier, vous êtes resté toute la journée chez vous? C'est ça. Então, ontem você ficou o dia inteiro em casa? Em casa, pardon. Hier. Vous êtes resté. E aqui, pessoal, como estamos utilizando o être como auxiliar, a gente vai ter que concordar, tá? Eu vou deixar dessa forma, concernente, como se fosse aqui, modo formal, tá? Polido, masculino, singular, ok? Hier, vous êtes resté toute la journée chez vous? C'est ça. Qual outra forma? Como eu poderia fazer essa mesma pergunta, pessoal, só que de um modo diferente? Quem sabe? Quem poderia me dizer aí? Levante a mão, por gentileza. Quem pode me assistir aqui? Quem pode falar? Hier, ontem você ficou o dia todo em casa? Aí utilizamos o quê? Chez vous, na sua casa. Lembre-se, o chez vous vai dar o sentido de em sua casa, na sua casa. Se eu for trazer apenas esse contexto em casa. Hier, vous êtes resté toute la journée dans la maison? Aí, dans la maison vai ser dentro da casa, como se fosse isso, no interior da casa. Eu quero falar na casa, em casa. Então, vai falar assim. À la maison. Hier, vous êtes resté toute la journée à la maison. Você ficou o dia inteiro em casa, tá? Aí a gente vai utilizar esse daqui. À la maison. Dúvidas aqui? Tranquilo, tout le monde? Tudo bem, pessoal? Ça va, Bruna? Oui. Beleza. Alors, vous allez m'y répondre, s'il vous plaît. Hier, vous êtes resté toute la journée à la maison? Non. Hier, je suis restée au bureau. Au bureau, c'est ça, au travail. Então, você vai falar assim, ó. Ontem eu não pude ficar o dia inteiro em casa. Hier, je n'ai pas pu rester chez moi parce que j'ai besoin. Eu de precisei. travailler. Porque eu precisei. Parce que j'ai besoin de travailler. Passado. J'ai eu besoin de travailler. Pardon. Parce que j'ai eu besoin de travailler. C'est ça. Hier, donc, je ne suis pas resté tout le temps à la maison parce que j'ai eu besoin de travailler. Ça va. Parfait. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, vous, les amis, vous allez développer, vous allez concevoir, s'il vous plaît, une phrase au présent en utilisant le verbe rester. Então, agora com vocês, pessoal, vocês vão desenvolver uma frasezinha no presente, tá? Utilizando o verbo rester. Rester, ficar. Tudo bem? Por exemplo, ó, vou dar a minha aqui. Eu gosto de ficar com meus amigos. J'aime rester avec mes amis. Vou dar no presente agora, tá? Eu coloquei ali fazendo uso do gostar, né? Gosto de ficar, fazendo uso do infinitivo. Eu quero conjugando.
Je reste avec mes amis le week-end. Eu fico com meus amigos no final de semana. Essa será a frasinha do professor, tá? Je reste avec mes amis le week-end. No fim de semana, no final de semana, tá bom? Isso, Tati, tá certinho? Hier, vous êtes resté toute la journée chez vous? Parfait. Então, essa aqui foi a minha. Fizeram de vocês? Oui? Bora lá, Ale, como que ficou a sua? Professor, eu ainda não fiz, já estava fazendo aqui, estava anotando Ah, ainda. tranquilo, sem problemas. Quem aí já fez? Quem tiver feito, pessoal, só levantar a mãozinha. Bruna? Oui, oui. On y va. Je restais avec ma famille la ferme, Attendez, vous êtes en train de dire au présent ou au passé composé? présent. Non, passé Je reste. composé, pardon. J'ai resté avec ma famille. Je suis resté. Attention, vous êtes resté. Je Être. Oui. Je suis restée avec ma famille. Seria à la ferme? Eu sempre tenho uma dúvida. Qual a dúvida? Eu não sei o que raios que eu estudando francês, eu fiquei com dan na minha cabeça. Sempre dan lá, alguma coisa nesse sentido. Oh, je suis resté avec ma famille dans la ferme. Je suis resté avec ma famille à la ferme. Eu fiquei com a minha família na fazenda. O dan, ele te dá esse sentido de dentro, tá? Se eu chego assim, por exemplo, vous êtes où? Je suis au shopping. Estou no shopping. Je suis dans le shopping. Je suis là, je suis déjà au shopping. Ok, je suis dans le shopping. Uhum, Ou seja, subentendendo, eu estou dentro do shopping, entendeu? sim. Então, é essa a questão. Ele vai te dar o sentido de dentro. Lá, você está na parte interior. Você está dizendo que ficou na fazenda. Tá? Sim. Je suis resté. Ah, aí no seu caso, lógico, a gente vai botar, então, aqui mais um exinho, tá bom? Je suis resté avec ma famille à la ferme. Ok? Mais alguma dúvida? Não. Merci. Très bien. Au plaisir. Mais alguém já fez essa, pessoal? Paula? Leandro. Bora lá. Deixa eu só fazer com a Paula e já chego contigo, tá, Tati? Eu coloquei a minha no chat. Ah, beleza. Mas lê para mim então, Paulo. Vai lá. Só esqueci como é que se falou. Eu gosto. Gem. Gem. Lembra? Você pode pensar no verbo gemer na terceira pessoa do singular. Ele geme, ela geme. Só que com M mais carregado. M, geme. Geme? J'aime rester à la maison. Você falou final de semana e eu já esqueci. Le week-end. Le week-end. Week-end. Ou le week-end. Nous avons les deux prononciations. Week-end ou week-end. D'accord? Weekend, né? C'est ça. J'aime rester à la maison. J'aime rester à la maison le week-end. Le week-end, très bien. Et avec qui vous restez à la maison? Como é que se fala? Gostar de ficar de preguiça, com preguiça. Não, calma. Aí você vai falar assim, eu perguntei com quem você fica. Avec qui vous restez à la maison, por exemplo? Eu fico com o meu marido, eu fico com minha filha, eu fico com... Je suis... Presente. Tá. Como Aqui, é que eu falo que eu fico com meu filho e meu marido? Je reste avec mon fils et avec mon mari. Je reste avec mon fils et avec mon mari. C'est ça. Je reste avec mon fils et avec mon mari. Très bien. Ça va? Tá bom. E aí aquela questão que você falou de curtir a preguiça, coisa e tal, a gente fala assim no francês. Faire la grasse matinée. D'accord?
Faire la grasse matinée vai dar esse sentido, sabe? Quando você acorda, fica ali curtindo a preguiça, fica... igual a gente fala mesmo, igual você disse, curtindo a preguiça. Curtindo a preguiça. Tipo, é desse jeito. A gente vai falar faire la grasse matinée, tá bom? Faire la grasse matinée. Ok. E aí a gente vai utilizar D'accord. também o verbo fazer, tá? Faire la grasse matinée. C'est ça. Merci, Paula. Merci. Félicitations. Très bien. Oi, Tati. Bora lá. Je reste avec ma fille tous les jours chez moi pendant ses vacances. D'accord, calma. Eu fico com a minha filha o tempo inteiro durante essas férias? Tous les jours chez moi pendant ses vacances. As férias dela. Je reste avec ma fille, c'est ça? Avec ma fille. Aí o tous les melhor é jours. você colocar aqui já direto, je reste chez moi. Hum, Ele já faz uma concordância com o verbo. Onde você fica? Em casa, na minha casa. Je reste chez moi avec ma fille pendant... tous les jours pendant ses vacances. Calma aí. Je reste chez moi avec ma fille Tous les jours tous les jours pendant ces ses vacances. vacances. Oui. Très bien, c'est ça. Super. Et vous sortez pas avec elle? Esqueci como é de vez em quando. Parfois, des fois, quelquefois. Parfois. Bora lá. Às vezes. Parfois. Parfois. Des fois. Algumas vezes. Quelquefois. Ok? Uhum. Às Parfois. vezes. Mesma coisa, tá? Algumas vezes, tá? Então, a gente tem o parfois, des fois e quelquefois, ok? Então, algumas vezes eu saio com ela. Como é que fica? Parfois, je sors avec elle. Très bien. Merci. Ça va? Merci beaucoup. Tati? Oi, Bruna. Professeur, je peux utiliser l'air vacances pendant Não, porque lembre-se o seguinte, o leur entendeu? seria É plural. O que é o leur? O leur dá o sentido de alguma coisa pertencendo a eles ou a elas. Se for no plural, várias coisas pertencendo a eles ou a elas. Se a Tati estivesse falando as férias das filhas dela, sim. leurs vacances. Aí eu poderia dizer, como no caso são as férias de uma só pessoa, ou seja, poderia ser ele ou ela, concernente aqui, terceira pessoa do singular, sont, ça, fait. Levando em conta que férias é feminino, sempre no plural, c'est vacances. D'accord? Sim. Por isso que eu não vou utilizar ali. Vou utilizar o som sacê, ou seja, vai ser o dele ou a dela, a dele ou a dela, e aqui os ou as dele ou dela, tá? Dessa forma. Então, no caso, as férias dela, de vacances. Tudo bem? Merci. Com prazer. Então, continuando aqui. Quem mais fez? Marta? Rester? Dites-nous comment se passer. J'aime rester avec ma mère parce qu'elle est très amoureuse et contente. Ela é très... Aí você vai colocar como é mãe, ela é, tá bom? Pois é, não é? Isso, ela é... Elle, né? Isso, feminino. Ela é très amoureuse e Amoureuse e contente. contente. Aí você vai colocar um ezinho, tá? No português eu falo, eu estou contente. Ela está contente. É a mesma, né? Mesmo adjetivo. Punho E. Isso. No francês, o feminino eu vou ter que adicionar um E. Ela é contente, tá? Masculino, je suis content. Aí eu vou modificar a pronúncia e a escrita. E além do que?
dia 21 de fevereiro, terça-feira de carnaval, ela Ah, completará 104 anos. là là, c'est super! Lindo! Acho que eu vou fazer uma festa fantasia para ela. Bacana! Nossa! Você vai falar assim, ó, ela terá, no caso, né? Ela vai fazer, né? Você pode falar assim, ó, elle aura, ela É, terá, o Rá, cin- como que escreve? aqui, ó, coloquei aqui embaixo, ó, ela terá, Tá elle bom. aura 104 ans. 104 anos. Ai, que lindo. Pois é. Eu Então, preciso enriquecer meu vocabulário, porque... Mas tudo bem, vamos devagar. oui, c'est clair. Mas aqui, ó, o que que nós temos? Nós temos o verbo avoir, tá? No futuro do presente, que no francês vai ser o futuro, le futur simple, É, tá? futuro sample, é. Isso, Fará, então, né? ó, Ela isso, ela, completará, fará 104 très anos. bien. É porque no Uhum. francês a gente não fazer, né? Ela vai fazer tantos anos. Je vais faire. Não, eu terei. Entendeu? Terei. Ah, tá. Ela terá Isso. Então, ela terá 104 anos. 4 anos. 104 ans, c'est ça. Ela terá. Elle aura. A gente pode até Merci. colocar assim, ó. Elle aura bientôt. Ela terá logo em breve, brevemente, ela terá em breve Terá, 104 anos. ela terá em breve 104 anos. Pois é, que bom. C'est ça. Que legal, hein? Parabéns. Eu acho que tem que receber parabéns, porque eu acho que eu vou ter que viver muito, porque ela é muito forte ainda, sabe? E Então, tenho que me cuidar para poder cuidar dela. que bonitinho, fico feliz. Muito Parabéns, bom. parabéns, hein, Marta? Que bacana. Então, só para a gente fechar aqui com chave de ouro, só para eu escrever a que você me falou. Então, ó, eu gosto de ficar com a minha mãe, né? J'aime rester avec ma mère. Aí você colocou o car ou foi o parce que? Parce que. Isso, parce que. Aí você já vai trabalhar aqui, Marta, a contração, tá bom? Contração, tudo bem. Parce que. Très bien, parce qu'elle est Qu'elle est amoureuse, très amoureuse et content. contente. Et aura 104 anos. Isso, aí vamos lá. E aura, Aura é aura, né? aura, lembre-se, a U sempre som de A, de O, perdão. bem. A U som de O, com circunflexo. E aura bientôt Bientôt 104 ans. Il y aura bientôt 104 ans. C'est ça. D'accord? D'accord. Très bien. Merci, merci. Et félicitations, Martha, pour la phrase. Parabéns aí pela frase. Quem mais? Ale, fez? Oi, oi. Não estou te ouvindo. Oi, sim, fiz. Bora lá. Chat, peraí. A minha foi simples. J'aime rester avec ma famille à la plage. Tá bom. Agora tira o aime e coloca o fico, direto. Je reste avec ma famille à la plage. Tá Eu fiquei bom. se era dans la plage ou à la plage mesmo. Mas... Não. Aí você vai colocar à la plage, tá? Uhum. E quando for locais onde houver uma superfície aberta, extensa, a gente vai colocar sur, tá? Se eu te perguntar onde você está, je suis sur la plage. É uma extensão, você está, no caso, naquela extensão, tá? Ou je suis à la plage, ou je suis sur la plage. Je reste sur la plage, à la plage. à la plage avec ma famille. famille. Eu só tirei o M aí porque vocês colocaram muito o j'aime rester, e o objetivo era fazer com que vocês conjugassem o verbo, tá? Tá. Deixa eu me tirar uma dúvida. Se eu poderia falar assim, je reste avec... Não, o que eu... Não, je reste à la plage avec ma famille. Não, je reste sur la plage avec ma famille dans ma vacances. Pendant mes vacances, melhor. Eu não vou colocar em minhas férias, né? Durante as minhas férias, entendeu? Tá, ok. Tá. Pendant mes vacances. Ok? Ok. C'est ça.
E aí, se fôssemos colocar essa frase aqui no passado, pessoal, eu fiquei na praia com a minha família, como é que ficaria? Eu fiquei. J'ai. Eu esqueci. Não. J'ai resté? Não, teria que ser com o verbo être, né? É com être, isso aí. C'est ça. Então, Gente, ó, eu fiquei na praia. eu fiquei. Je suis resté. D'accord? Aham. Je suis resté À la plage. à la plage avec ma À ma famille. D'accord? famille. Tranquille, tout le monde? Tranquille. Ça va? Attendez. Alors, on y va. Então, vamos lá. Próximo verbo aqui, tá bom, pessoal? Merci, allez. Félicitations. O próximo verbo é o verbo preencher. Completar. Posso entender aqui também com o sentido de saisir, como eu falei para vocês ali do policial, o policial pegar. Mas deixa eu ver, temos um outro que vai ficar melhor aqui, do saisir. Agarrar, pronto, o agarrar seria melhor. Tá bom? Très bien. Então, a primeira, vocês têm que preencher as folhas. Vocês têm que preencher as folhas. Como que eu digo esse você tem que, ou vocês têm que? En vrai, quel est ce verbe, mes amis? Que verbo é esse, pessoal? Dever ou ter que? Então, já dei a resposta. É o verbo devoir, tá? Vai dar o sentido de dever ou ter que. Então, vocês têm que, vous devez, tá? Vocês têm que preencher as folhas. Vous devez saisir as folhas. Les feuilles. Les feuilles. D'accord? Feuilles. Les feuilles. D'accord? Vous devez saisir les feuilles. E depois a gente vai colocar essa daqui. Mas ainda não. Preenchemos. Nós ainda não preenchemos as folhas de ontem. Qual que é o particípio dele, pessoal? Esse daqui, ó. Saisir. Saisir, tá? Participe. Então, auxiliar a voar. Nós ainda não preenchemos as folhas de ontem. Bora lá, mãos à massa, hein? Nós ainda não preenchemos as folhas de ontem.
É bom? Bora lá. Oi, Marta. Professor, ainda é encore, né? Encore. Isso, ainda não, Pois é, ainda não. encore. Mas o verbo, o verbo em destaque é o ceci, não é? Isso, saisi. Très bien. Então, posso arriscar, responder? Claro, c'est clair. Nous n'a pas encore ceci les filhos. Agora, de ontem eu esqueci. D'hier. D'hier, é. Isso? Quase. O único probleminha foi o seguinte, calma, você vai entender. Porque você colocou, na verdade, ali como auxiliar. Pode ler novamente a frase, vou escrevê-la, fazendo favor. S'il vous plaît, dites-moi à nouveau. Eu não escrevi a frase, eu apenas fui traduzindo aqui. Ah, você fez de cabeça agora? Nós ainda não preenchemos as folhas? Sim, é. Nous, Ah, nous n'est pas encore ceci les filhos d'hier. tá Ao pé bem. da letra. Ao pé da É letra. isso mesmo, mas esse é o ponto. Aqui encaixou certinho. Só uma questão. O que nós temos que corrigir aqui na frase, pessoal? Quem pode Ah, me... o tempo do verbo. O tempo ficou errado. É preenchemos, né? Não, tá certinho o 6i. A Tá? questão é Avoir. o auxiliar, porque aqui você colocou, Marta, a terceira pessoa do singular, que é o a. Entendeu? É, Aqui a gente vai colocar, ao invés do a, a gente vai colocar isso aqui, ó. é Navon. Engraçado, eu pensei com Avon, mas eu falei, tá errado, né? Não, é isso, ó. Lembra assim, ó. Nos avon nós temos, nós não temos, no navon pá. E a partir daí é só trocar. Eu brincar, é só meter marcha. É só trocar o participio e colocando, ó. Nous n'avons pas encore saisi. Nous n'avons pas encore mangé. Nous n'avons pas encore parlé. E vai padrãozinho. Nous n'avons pas encore. Nous n'avons pas encore. Nous n'avons pas encore. Tá? Terceira pessoa do singular é o a. Igual você colocou. Vou completar aqui com vocês o avoir, tá? Completar que eu digo conjugar, tá? Ó, eu tenho j'ai. Lembre-se, é uma questão para vocês não se confundirem na pronúncia. J'ai para não confundir com je, tá bom? Perfeito. Zé. Tu as. E lá, por isso que eu pus o A. E lá, ela, on a. Troisième personne du singulier. Então, terceira pessoa do singular. Agora, nous avons. Nous avons. Nous avons. Vous avez. Et Não. puis, Nous. ils ont, elles ont. Eles têm, elas têm. E cessar. Então, sempre o verbo no presente. E aí ele será ou na afirmativa, j'ai, ou na negativa. Bora lá. Je, né? Pas. Com tu. Tu n'as pas. Ils, elles ont, n'a pas. D'accord? Il n'a pas. Nous avons, nous n'avons pas. Sem o S. Você não vai pronunciar. O S estará apenas na escrita, tá? Vous avez, vous n'avez pas. Ils ont, eles têm. Eles não têm, ils n'ont pas. E a partir daí, a única coisa que vocês têm que fazer quando for utilizar o passé composé, né? É trocar as partes. Ó, isso. Eu comi, j'ai mangé. Eu não estudei, je n'ai pas étudié. Eu trabalhei, perdão, você trabalhou, tu as travaillé. Tu n'as pas parlé, você não falou. Percebam, a estrutura é a mesma, estou colocando vários contextos. Ele, il a.
Aqui eu vou colocar... ele bebeu. Il a bu du café. Il n'a pas pensé. Ele não pensou. Nós quisemos. Nous avons voulu. Nós não pudemos. Nous n'avons pas pu. Vous avez discuté. Você conversou. Vous n'avez pas vu. Você ou vocês não viram. Ils ont saisi. Eles preencheram, eles completaram, eles agarraram. Ils n'ont pas. Eles não fizeram. Ils n'ont pas fait. Eles não fizeram o exercício, ils n'ont pas fait l'exercice, ils n'ont pas fait le devoir, la leçon. Tá? Então, em cada um ali, a gente só tem que adicionar um particípio. Tudo bem? Tudo bem. Você sabe. Ficou claro, Marta? Ficou. Très O bien. auxiliar, ele sempre vai estar, ele vai aparecer sempre no presente. E daí Isso, auxiliar é sempre no presente. sempre no Porque é presente. o passé composé, composto do être ou do avoir no presente, mais o particípio. Igual está aqui, ó. No tempo que for da frase. Isso, Em vez de ó. preenchermos, nós ainda não daria, né? Preenchemos, né? Nós ainda não preenchemos. Isso. Nós Nesse ainda contexto, ó, nós ainda não. preencheremos, por exemplo. Daí, Aí já seria... o tempo do verbo eu colocaria no futuro do presente. Isso, nós não preencheremos, que aí você vai fazer a estrutura como se fosse o próprio presente, tá? Exatamente. Pronome Entendi. pessoal, ne, verbo conjugado e o par. A única diferença é quando se trata do passé composé ou do mais que perfeito, plus que parfait. Porque você acaba tendo que colocar no passé composé o avoir, o être no presente, e no plus que parfait será o avoir, o être no imperfeito. Perfeito. Tá? Entendi. Porém, o raciocínio ali será o mesmo, tá bom? C'est ça, très bien. Dúvidas? Não? Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, vamos fazer aqui o último com o verbo venir, tá? Uma no presente e no passé composé. Lembre-se, o verbo venir, passé composé, a gente vai utilizar o être. Então, para isso, já vou colocar aqui bonitinho para vocês o être. E seria interessante vocês fazerem depois, como eu deixei aqui, ó. Em cada um foi colocando um particípio, ou seja, o contexto de um verbo. Eu comi, eu não estudei. Você trabalhou, você não falou, ele bebeu, ele não pensou. Nós, como é que tem nós não pudemos, nós quisemos, vocês discutiram, conversaram, tá? Vocês não viram, eles encheram, preencheram, eles não fizeram. Com être, mesma coisa. Então, je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont, elles sont. No caso ali do verbo vir, venir, o particípio dele é esse aqui, ó. Je suis venu. D'accord? Je suis venu. Eu vim. Se for feminino, na escrita você vai adicionar o e. Tudo bem? Então vamos lá. No presente, o venir. Quando você vem me visitar? Quando você vem me visitar? Quando você vem me visitar? E no segundo nós vamos colocar o professor veio corrigir nossas lições. Tá?
Quando você vem me visitar? Bora lá. Quando? Quand você vem? Quand vous venez? Se você colocou aqui só me visiter, estará errado, tá, pessoal? Lembre-se, visitar pessoas. Você não vai utilizar esse verbo. Isso aqui é apenas para lugares, monumentos, cidades, coisa e tal, ok? Então, quand vous venez me rendre visite. Então, visitar em francês, rendre visite, tá bom? Então, quando você vem me visitar? Quand vous venez me rendre visite. D'accord? Quando você vem me visitar? E agora a perguntinha. O professor... Perdão, perguntinha não, a estrutura. O professor veio corrigir nossas lições. O professor... Terceira pessoa do singular. Então, ele veio, né? O professor veio. Bora lá. Le professeur est venu corriger nossas lições. Plural. Nos leçons. Le professeur est venu corriger nos leçons. Ça va? Oi, Marta. Essa língua realmente é um mistério. Eu nunca ia imaginar que existiria a diferença na história de visitar um lugar do que visitar uma pessoa. É porque o que acontece? Eu ia levar Os bomba. franceses gostam muito de... Entrevista. Nossa, Eles gostam muito de, tipo assim, locuções verbais. Então, a estrutura visitar alguém, ela vem por meio desse rendre visite, né? visitar alguém, né? Isso significa o seguinte, deixa eu deixar aqui. Ó, rendre visite é se eu visitar, né, pessoas. E por quê? O verbo rendre significa devolver, deixar. Então, é o quê? Deixar uma visita, tá? Rendre visite a quelqu'un. Deixar uma visita para alguém, tá? E aí o outro, visite, seria o quê? Pois bem, Locais, como ficaria? eventos. Deixei de visitar meu professor. Deixei. Deixei de visitá-lo. Como Entenda que seria? esse verbo deixar aí é algo que você não fez, você não concluiu. Então, você pode falar, eu não pude visitar, porque eu não posso falar aqui, j'ai laissé de. Entendeu? Essa estrutura do caso no verbo deixar, eu não terei no francês. Tipo, deixei de fazer o exercício. O que é deixar de fazer o exercício? Eu não fiz o exercício. É não fazer, né? É o não fazer. Então, não tem essa estrutura através do verbo deixar. Que existe o deixar, tá? Que é este verbo aqui, ó. Deixei uma encomenda. Ah, aí é outra coisa, entendeu? Né? Perfeito. Isso. Aí eu deixei uma encomenda. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu deixei uma encomenda. Deixar, laisser. Encomenda, você vai poder falar como se fosse assim, um paquet. Um paquet. Ou um courrier, tá? Courrier.
Pronto. Agora vocês já sabem criar essa frase. Ó, eu deixei uma encomenda. Como é que vai ficar, pessoal? Correr. Oh, perdão, não é assim não. Um paquet, excusez-moi. Pensei ali no... Acho que no inglês, se eu não me engano, tem um packet. Misturei inglês com francês agora. Perdão, pessoal. Então, un paquet, un courrier, d'accord? Je vais laisser un courrier. Ó, eu deixei, então tá no passado, tá, Marta? Hã? O eu deixei, ele tá no passado. Então, você deixa a encomenda na gaveta, né? Sim, mas calma, é que esse aqui primeiro, ó, eu deixei uma encomenda. Essa foi a frase que você me deu, eu deixei. Então, se é o verbo laisser, particípio dele, laisser. Eu deixei, j'ai J'ai laissé. laissé Un paquet, eu que... deixei uma encomenda. J'ai laissé un paquet. Você quer falar dentro da gaveta, na gaveta, né? J'ai laissé un paquet dans le tiroir. Tá bom. Na gaveta. Deixei uma encomenda. J'ai laissé un paquet dans le tiroir. É o laisser, então, visitar alguém, deixar, corrigir. Tudo bem. Entendeu? Deixar, Deixar laisser. Você me deixou triste. Você usar o deixar Você me deixou feliz. para duas situações. É do rendre visite e deixar a encomenda. Isso. É isso? Só calma. Dentro da estrutura do rendre visite, eu te dei o exemplo. Eu passei ali o que seria deixar uma visita, que é o verbo rendre, mas você não vai pensar deixar uma visita. Visitar. Rendre visite. Entendeu? Ah, tá. O deixa fica para o visita. Tá bom. Entendi, Isso. professor. Tá bom? Desculpe, uma confusão. Não, que isso. Porque se eu digo, ó, eu visito, eu vou ter que conjugar esse verbo. Ah, Que é o verbo rendre, devolver ou deixar, tá? Então, se eu digo assim, ó, eu visito minha mãe no final de semana, ou eu gosto de visitar, no caso, vou conjugar. Eu visito, je rends visite. visite. Logicamente que é a quelqu'un, ou seja, eu visito alguém. Alguém. Visite, eu deixo, a literalidade, o contexto literal, eu deixo visita para alguém, alguém. Só que o sentido é, eu visito alguém. D'accord? D'accord. Visite à quelqu'un. Professor. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Concernente ao nosso verbo venir? Tranquilo? Então, pessoal, vou deixar com vocês o restante sobre o faire, dire, partir, chercher, rechercher, faire une recherche, entrer, arriver e devoir, tá? O que vocês vão fazer? Não? Lógico, se você fizer com todos, melhor. Porém, igual eu fiz aqui, no presente e no passado, pode escolher 3 dentre a listinha que eu fiz aqui com vocês, tá? Eu vou colocar ao lado o significado bonitinho de cada um e vocês vão fazer como nós fizemos hoje, tá bom? Para casa. Então, ir embora ou partir. Ça va? Procurar. Pesquisar. Fazer uma pesquisa. Entrar. Chegar. Acontecer. Conseguir. E o último, devoir, dever ou ter que. Ça va, les amis? Outra coisa que eu não mencionei, mas que eu sempre falo da questão do verbo venir,
ele também é muito utilizado no sentido do passado recente. Vocês sabem o nosso eu acabei de, eu acabo de? Então, só para vocês não esquecerem, tá? Passé récent. Venir de. Eu conjugo o verbo venir no presente e eu adiciono o verbo no infinitivo. Ó, eu acabei de terminar a aula. Je viens de finir le cours. Vocês acabaram de estudar francês comigo. Vous venez d'étudier le français avec moi. Então, só conjugar o verbo venir no presente, tá? Mais a preposiçãozinha de, mais um verbo no infinitif. E aí você... Calma aí que eu escrevi, tinha a janelinha aqui em cima. Infinitif. E aí você consegue, sem dor de cabeça, criar o nosso passado recente. Eu acabei de, eu acabo de. Tá? Tranquilo? Então, exercício, só escolher 3 daqueles ali e fazer semelhante ao que eu trabalhei com vocês. Um no presente e a outra no passé composé. Tá bom, pessoal? Então, terminando aqui, já mando para vocês o bloquinho de notas e logo mais a nossa lição salva também, tá? C'est ça. Je vous souhaite une superbe soirée, un très, très bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, mes amis. Merci beaucoup. Au revoir.